Nesse vídeo, a gente vai ver mais alguns exemplos de curvas em coordenadas polares. Para começar, então, vamos considerar a seguinte curva descrita por essa equação: R é igual a 1 mais seno de θ. A gente vai adotar o mesmo espírito que a gente adotou no último exemplo do último vídeo. Então a gente vai fazer um gráfico auxiliar, né? Então, gráfico auxiliar, esboçando o θ, o R em função de θ, em um plano de coordenadas cartesianas θ e r. Tá? Então isso daqui é só um gráfico auxiliar. Então, como que a gente esboça esse gráfico? A gente pega o gráfico do seno e translada uma unidade para cima. Certo? Então, pegou o gráfico do seno, jogou uma unidade para cima. Então aqui a gente sabe que é 2, aqui a gente sabe que é 1, aqui a gente sabe que é 0. Aqui eu esbocei só de 0 a 2π. Então aqui é π sobre 2. Aqui é π, onde ele valeria 0. Aqui é 3π sobre 2, onde valeria menos 1, né? Somou 1, deu 0. E aqui é 2π. Agora vamos usar esse gráfico auxiliar para esboçar, então, essa curva em coordenadas polares. Vamos desenhar um eixo aqui. Então a gente coloca aqui as coordenadas cartesianas. E agora a gente vai tentar esboçar, então, essa curva aqui. Então, quando o θ é 0, onde, né? Que ponto que está nessa curva? Para θ igual a 0, isso aqui dá 1. Então o R, né, θ igual a 0, você não vai ter abertura nenhum com relação ao eixo X, mas o R vai ser 1. Então você vai estar nesse pontinho aqui. Agora vamos olhar, né? Quando o θ for π sobre 2, por exemplo, o R vai ser 2. Então quando você rodar 90 graus, você vai bater no 2 aqui em cima. Seria mais ou menos aqui. Então é aquela história, né? Se o R se mantivesse constante quando você rodasse aqui, você bateria aqui. Mas o R agora, ele está aumentando. Ó. Quando você vai de 0 até π sobre 2, o R vai subindo de 1 até 2. Então, de certa forma, conforme você vai rodando, né? Imagina que você então tem amarra um barbante aqui, né? Começa a rodar esse barbante. Você vai ter que esticar esse barbante para ele bater lá no 2, né? Então daria uma coisa mais ou menos assim, né? A gente não sabe exatamente o formato que dá, né? Vamos chutar um pouco aí, né? Mas ele tem que fazer uma abertura aqui, né? E bater lá. Então aqui é 1, ali é 2. Quando você vai de π sobre 2 até π, o R volta a ser 1. Então quando a abertura for π, ou seja, você está nessa pedaço aqui do eixo, né, do eixo X, o R volta a ser 1, então a distância até a origem tem que ser 1, então o ponto volta aqui. Então é aquela coisa, né, se o R mantivesse constante desde lá do começo do 1, né, você estaria passando aqui, ele passaria, né, você estaria sobre essa circunferência, mas o R está diminuindo de 2 até 1. Então o que acontece é uma coisa similar, né, ele sai de 2 e diminui até o 1 aqui, tá? Então é para ser uma coisa meio simétrica aqui, né? Então, tentar desenhar mais ou menos simétrico. Ótimo. Aí agora, do π até o 3π sobre 2, né? Então você está olhando para essa abertura aqui, né? De π até 3π sobre 2. Então, ele vai de 1, né? O R vai de 1 até 0. Então, no 3π sobre 2, o R é 0. Então você está aqui na origem. Então, de novo, se ele mantivesse constante, ele ficaria sobre essa circunferência de centro 0 e raio 1, mas ele vai diminuindo, né, a distância. Então ele faria uma coisa mais ou menos desse tipo aqui. Agora, do 3π sobre 2 até o 2π, quando você rodar por esse pedaço, ele vai sair de R igual a 0 e vai chegar no 1. Né? Então você vai começar a rodar, né, e vai aumentar a distância até a origem. Então ele faria uma coisa, aparentemente parece que é simétrico aqui também, né? E daria uma figura desse tipo. Tá? Então, nesse caso, o esboço é mais ou menos esse mesmo. A gente chama esse objeto de cardioide.
Então essa curva aqui é o que a gente entende por cardioide. É o nome dela, tá? Eu vou colocar o desenho o que tem no livro do Stuart para vocês compararem, né? Porque aqui eu fiz na mão. Vamos ver um desenho mais bonitinho. Mas antes disso, né? Só para observar, né? De 2π para frente, como lembra que o gráfico do seno 1 mais seno de θ é periódico, né? De período 0, 2π, né? Então ele continuaria aqui assim. Então a análise seria a mesma, né? Então, esses vai percorrer agora esses pontos, depois esses, né? Então, em cada trechinho você faz o mesmo percurso aí, tá bom? Então, né, no Stuart ele tem essa figura. É mais ou menos o que eu tentei desenhar aí, né? Sabe que é um formato meio de coração, né? Daí que vem também o nome, né? Cardioide. O próximo exemplo, a gente vai esboçar essa curva aqui, R igual a cosseno de 2θ. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então primeiro vamos fazer, né, em um plano cartesiano rθ, o gráfico de cosseno de 2θ auxiliar, tá? Então a gente tem mais ou menos isso daqui. Se fosse cosseno de θ, né, aqui seria 0 π sobre 2 e vai de π sobre 2 em π sobre 2. Como é 2θ, esse fator 2 aqui, né, ele comprime esse gráfico, né? Então, ao invés de π sobre 2 em π sobre 2, você vai de π sobre 4 em π sobre 4. Então, eu vou escrever aqui os valores que mais importam aqui pra gente nesse desenho. Então, né, de menos 1 a 1, aí π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, 4π sobre 4, que é π, 5π sobre 4, 6π sobre 4, que é 3π sobre 2, 7π sobre 4 e 8π sobre 4, que é 2π. Certo? Então, esses valores aqui já vão dar uma boa ideia do que acontece com essa curva. Agora vamos então olhar para tentar entender o que está acontecendo nessa curva. Então aqui eu coloquei um eixo, e como aqui vai de π sobre 4 em π sobre 4, eu separei aqui, eu coloquei as retas, né, que dão 45 graus, para a gente analisar essas aberturas de π sobre 4 em π sobre 4. Então, né, eu vou colocar a equação daqui, né, aqui. A equação é R igual a cosseno de 2θ. Então, por exemplo, quando o θ é 0, o R é 1. Então, a abertura aqui com θ igual a 0, você está no 1. Né? Então, você está nesse ponto aqui. Deixa eu marcar os demais aqui, pontos. Então, marquei o 1 e o menos 1 aqui. Aí, bom, você começa, né? Quando você aumentar o θ, né? Se você rodar até 45 graus π sobre 4, o R vai para 0, certo? Então, vamos desenhar aquela circunferência auxiliar aqui. Certo? Então, se o R se mantivesse constante igual a 1, quando você começasse a aumentar o θ, ele pararia aqui no π sobre 4. Mas o R não faz isso, certo? O R vai seguir esse comportamento aqui. Ele vai começar a diminuir até chegar em 0. Então, você vai começar a diminuir, né? Faria uma coisa mais ou menos assim, né? A gente não sabe exatamente o formato, né? Eu vou desenhar como se fosse um meio círculo aqui, certo? Então, aqui é de 0 até π sobre 4, o θ. Agora vamos fazer o θ de π sobre 4 até π sobre 2, ou seja, você está percorrendo esse ângulo aqui. Então, você está aqui. Você vai começar, né, a rodar agora nesse ângulo, e o R, o que acontece com o R? O R é negativo, ele vai de 0 até menos 1. Vamos ver o que acontece se o R fosse positivo, se ele fosse de 0 até 1. Se ele fosse de 0 até 1, você teria que parar aqui, né? Ó. Você começa a aumentar o R, né? Até no π sobre 2, o R tem que ser 1, né? Ele bateria aqui, então ele percorreria esse percurso aqui. No entanto, o R é negativo, então o que você tem que fazer? Você tem que traçar as retas, né? Aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui, traça a reta com relação à origem e bate o simétrico aqui, né? Esse ponto aqui
traça o reta com relação à origem e bate o simétrico aqui. E por aí vai. Então, na verdade, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Então, tendo entendido isso, né, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, né? Parecida com o que está ali em cima, mas aqui para baixo. Certo? Então, ó, só para a gente não se perder, né? Esse aqui é o primeiro trecho, tá? Esse aqui é o segundo trecho. Então, esse aqui é o primeiro trecho, esse aqui é o segundo trecho. O que eu quero dizer é assim, né? Esse é o primeiro trecho, esse é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, tá? Então, nesse primeiro trecho aqui, né, quando o R vai de 0, o θ vai de 0 a π sobre 4, você percorreu aqui. Nesse trecho aqui, de π sobre 4 a π sobre 2, você percorreu esse trecho aqui. Agora vamos olhar o terceiro trecho, é de π sobre 2 até 3π sobre 4. Ou seja, a abertura você tem que analisar aqui, ó, certo? E aí, bom, o R, ele estava em menos 1, ele vai agora para 0. Então vamos imaginar aquela coisa, como se ele tivesse do 1 e tivesse ido para o 0, certo? Então, só para a gente se situar, né? Se o R fosse positivo, ele teria percorrido esse trechinho aqui. Então o ponto estaria aqui. Então você tem que ver agora daqui, né? Com a abertura desse ângulo aqui, certo? Então você vai partir do R igual a 1 e vai chegar no R igual a 0. Então ele vai abrindo, você vai diminuindo, né? Ele vai fazer então esse trechinho aqui. Só que isso se o R fosse positivo, mas o R aqui é negativo, então você vai ter que refletir. Então é aquela coisa. Esse ponto aqui refletido daqui, se você pega um ponto aqui, né, faz o simétrico aqui com relação à origem, vai daqui, faz esse aqui simétrico com relação à origem, vai daqui, o outro vai daqui. Então, na verdade, você está fazendo esse caminhozinho aqui, ó. Então, vamos só desenhar ele, então. Então, seria esse trechinho aqui. Aparentemente, as coisas são simétricas aí, né, por causa da equação, né? Então, tentar fazer o mais simétrico possível aqui. Certo? Então ficou mais ou menos assim. Esse aqui é o terceiro trecho. Aí vamos só colocar uma setinha para ver onde a curva estaria indo, né? Ela começaria aqui, aí depois ela percorre aqui, aí chegou aqui, ela subiu, certo? Vamos analisar agora o trecho 4, de 3π sobre 4 até π. Ou seja, você está percorrendo essa abertura aqui. E aí o R é igual a 0. Então, no 3π sobre 4 até π, ele vai de 0 até 1. Então, você está no 0. E aí você vai começar a rodar e chegar no 1. Então, nesse trechinho, ele percorreria esse pedaço aqui. Certo? Então, esse aqui é o trecho 4. Vamos olhar agora para o 5. É de π até 5π sobre 4. Ou seja, você está nessa abertura aqui. Nesse caso, o R vai de 1 até 0. Então você vai abrindo esse ângulo e diminuindo o R. Então ficaria uma coisinha mais ou menos assim. Eu vou desenhar um pouco melhor isso. É mais ou menos assim. Então esse aqui, né, e aí ele está indo nesse sentido aqui. Esse aqui é o trecho 5. Para o trecho 6, você está indo de 5π sobre 4 até 3π sobre 2. Então você está nesse trechinho aqui. Ele está indo de 0 até menos 1. Se ele fosse positivo, então, né, ele estaria indo. Ele estaria no mesmo trecho do que o 2 aqui, né? Ó. Porque você vai rodando aqui, né? Então, se o R fosse positivo, ele estaria indo de 0 até 1. Então, aí você começa a aumentar a distância e bateria aqui. Mas o R, ele é negativo. Então, você tem que pegar o simétrico com relação a esse. Mas a gente já fez, né? Se esse daqui, o simétrico, deu esse, então o simétrico desse vai dar exatamente o que está em cinza, né? Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, esse é o trechinho 6, certo? Bom, aqui agora eu não vou fazer todo o resto, né? Deixar para vocês pensarem, mas ele só vai agora completar, né? Ó. Porque aqui ele vai percorrer, né? Esse ângulo aqui seria o simétrico desse, né? Então daria uma coisinha aqui.
E aí, finalmente, daqui para cá, o último trecho é o 8, é esse daqui. Então, esse aqui é o 7, esse aqui é o 8. Complete os detalhes aí se você não está convencido. E daqui para frente, né, como ele voltou nesse ponto, e daqui para frente, né, ó, o gráfico começa a repetir pela periodicidade, ele vai agora entrar nesse ciclo, né? Ele vai fazer esse caminho aqui todo de novo, certo? Então, essa daqui seria a curva descrita por essa equação R igual a cosseno de 2θ em coordenadas polares. Vamos ver essa curva no GeoGebra. Na verdade, vamos ver as duas curvas no GeoGebra, tá? Então, a primeira, lembra, era R igual a 1 mais seno de θ. Então, se você vier aqui no GeoGebra, vou colocar seno de... Aí você vem aqui nas letras, acha o θ aqui, aí você obtém o cardioide, certo? A outra curva que a gente fez, né, que é a roda de 4 folhas, R é igual a cosseno de 2θ. Então, se você achar o θ aqui, né, então aí você obtém a segunda curva, né? Aqui fica mais bonitinho, né? Não foi feito à mão, mas então tem esses dois exemplos aqui feitos no GeoGebra.